Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do SPR. Chegamos na mentoria número 32, a chave é a número 35 sobre modelagem. Uma das chaves mais poderosas deste programa até então, ou uma das chaves que mais mexeram comigo, poderosas para mim. Mas antes de irmos para o vídeo, sim, verifica se você está inscrito. Não está inscrito? Se inscreva, ative os sininhos para você receber todas as notificações. Dá o seu curtir, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E o seu comentário é um transbordo de volta para mim e para as pessoas que vão ler. Esse vai ser um vídeo de modelagem, vai ser legal você compartilhar as pessoas que você vai modelar. Enfim, nós vamos construindo um comentário muito interessante ao longo desse vídeo. Mas se você realmente está comprometido e quer entrar na frequência do transbordo, você vai pegar o link desse vídeo e vai mandar no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do seu QGR, no grupo de transbordo do qual você faz parte ou do qual você lidera. Fechado? Combinado? Então bora lá. Chave 35, modelagem. E aí, nós já vamos entender que essa chave faz nós pegarmos os códigos mais rápidos. Porque quem modela pega código mais rápido. Quem modela acessa os códigos mais rápido. Por quê? Porque eu vou modelar quem já tem o código na área que eu quero ter o resultado. Isso é muito interessante. Então, modelagem é você entender como uma pessoa que tem o resultado que você deseja pensa, age, reage, como ela sente. Então, peraí, eu quero ter resultado em que área? Pensa aí agora nesse momento. Eu quero melhorar o resultado no meu relacionamento, na minha relação com a Marla, por exemplo. Então, modelar uma pessoa deixa eu olhar quem tem um casamento, que realmente, uma unidade em casal que eu quero modelar para melhorar e avançar ainda mais a minha unidade com a Marla. E aí eu preciso entender como é que essas pessoas pensam, como é que elas agem, como é que elas reagem e o que elas sentem. Ou seja, a modelagem tem a ver com começar a entender como ela faz para ter aquele resultado que eu estou desejando. Então, puxa, eu quero ficar com o shape legal, né? Quero ficar com aquele corpo legal, quero cuidar da minha saúde. Eu vou modelar quem realmente cuida e tem o corpo que eu desejo, o resultado que eu desejo. E eu sempre buscando entender como ela pensa, como ela age. E aí que tem a sacada, como ela reage. Porque o Pablo provoca que é o seguinte: como que você reage sobre impactos fortes emocionais? Porque ali mostra muito o quão inteligência emocional você tem. Porque o Pablo olha e fala, posso fazer alguma coisa? Peço resolver? Não. Então, 5, 4, 3, 2, 1, se desconecta. Cada um tem a vida que merece. Simples assim, eu viro e continuo a minha vida. Por que ele colocou isso? Porque ele falou, né? Ele provocou muitas pessoas, pode ser o seu caso, que às vezes fala assim, nossa, eu tô sentindo uma coisa aqui, eu não sei explicar. Eu não sei de onde está vindo, mas é uma coisa forte, está dentro do meu coração, ou enfim, mas você não tem explicação. E aí ele provoca que justamente isso é falta de inteligência emocional que você tem. Porque nós precisamos aprender a colocar nome nas emoções, colocar nome nos sentimentos, colocar um rótulo, colocar um ticket para aquilo. Por quê? Se eu posso fazer alguma coisa, faça, resolva e bola para frente. Não pode fazer nada? 5, 4, 3, 2, 1, se desconecta disso, cada um tem a vida que merece e vai para o próximo nível, vai para o próximo passo, vai para a próxima fase. Então isso eu achei extremamente interessante, né? Para a gente principalmente olhar para as pessoas que a gente vai modelar, como é que elas reagem em situação de estresse emocional, em situação de forte impacto emocional. Por quê? Porque ali mostra o quanto que ela realmente governa na área emocional da vida dela, né? Por quê? Porque o Pablo às vezes coloca, né, em alguns momentos, puxa, tá chegando a ter dó. A gente não pode ter dó. Por quê? Porque a pessoa escolheu viver aquela vida. Aí você fala, não escolheu. Escolheu. Ou o que ela tá fazendo para realmente mudar? O que ela realmente está fazendo para mudar? E nós não estamos aqui para julgar e nem para dizer o que é certo e o que é errado, mas cada um tem a vida que merece. Cada um colhe o que planta, é lei da semeadura. Você vai contra um princípio? Então pensa sobre isso, tá? Só que ao mesmo tempo, isso eu achei interessante, porque ele falou, cuidado com essa chave. Por que cuidado com essa chave? Porque se o seu coração, você vai modelar alguém então, e o seu coração confia naquela pessoa, você vai passar a modelar tudo daquela pessoa.
Você vai modelar as coisas boas e as coisas ruins. Como assim? Porque muitas das vezes a gente olha para alguém e olha o resultado, a gente só vê o resultado final e a gente só vê as coisas boas. Mas se você entrar nesse processo de modelagem, cuidado, porque você vai modelar as coisas boas, mas também as coisas ruins. E aí o que ele provocou? Nós, seres humanos, somos extremamente adaptáveis, a gente se modela muito fácil. Ele deu aquele exemplo, né, que se você pegar um ser humano e um cachorro e deixar isolado durante um mês em uma ilha, você vai voltar depois de um mês, o cachorro vai continuar latindo, o cachorro não vai falar. Só que o ser humano provavelmente vai estar latindo porque ele vai estar tentando e se comunicando com o cachorro. Olha que ponto chegamos. E aí, né, uma reflexão que eu tive. Quantas pessoas que eu já vi se comunicando com os animais e nem precisaram ficar isoladas durante um mês. Comunicando lá com seus cachorrinhos, com seus gatinhos, com os seus animais de estimação, tentando se comunicar com eles na linguagem deles e não ficaram nem um mês isolada. Olha a provocação. Por quê? Porque, gente, a nossa capacidade de modelagem é muito alta do ser humano. É muito alta a capacidade de modelagem do ser humano. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem o cérebro humano, né, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade ilimitada de modelagem. Se você modelar e pôr na sua cabeça que esquece. Porque tudo é possível para aquele que crê. E aí me veio à mente, né, aquelas pessoas que, se eu não estiver enganado, são anorexas, tem anorexia. Alguém me corrige se eu estiver falando besteira, mas me veio agora. Não tá nem, o Pablo não citou e não está aqui no meu roteiro. Mas são aquelas pessoas que você olha, a pessoa tá magra, mas ela não se sente magra. Ela sente que ela precisa emagrecer. Ela sente que ela precisa continuar fazendo regime. Ela entra num processo, por quê? Porque ela acredita. Ela está modelando para na cabeça dela, a hora que ela olha para o espelho, aqui tem um espelho, ela não consegue se ver exatamente como ela imagina. Por quê? Porque ela tem um modelo de pessoa perfeita na cabeça dela que ela nunca consegue atingir. Isso vale às vezes para quem você olha às vezes para uma pessoa e a pessoa é linda, só que a pessoa não se acha. Às vezes por um bloqueio de autoestima, por mais que as pessoas ao redor você olha e fala, nossa, mas que mulher linda, ela não consegue se ver dessa maneira. Por quê? Porque o poder da nossa modelagem, né, o poder do nosso cérebro de se modelar, ele é ilimitado, tá? Só que aí que tá. Olha que interessante esse ponto que ele trouxe na aula. Que um dos problemas do mundo, olha, eu achei isso muito interessante, um dos problemas do mundo atual é que qualquer pessoa pode criar uma nova frequência. E aí basta uma, duas pessoas começarem a seguir essa frequência. Então você, qualquer pessoa é capaz de criar uma nova frequência, de criar um novo modelo para que seja replicado. Olha que doideira, só que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente cria, com o que a gente modela. Se isso está no nosso coração, se isso está linkado com o nosso propósito, coloque isso para fora cada vez mais, tá bom? O Pablo trouxe o exemplo de que ele modelou a Aloysio Silva, o pastor, por mais de 20 anos. E aí o Pablo falou, eu modelei tudo. Eu modelei a maneira como ele criou o ecossistema, eu modelei a maneira dele falar, eu modelei, né, ele falou, é uma pessoa que eu vi que nunca teve folga financeira, sempre estava investindo. E o Pablo falou, hoje, acredito eu, né, palavras do Pablo, que acho que ele deve ter em torno de 300 mil fiéis à sua igreja, eu acho que é assim, e o Pablo conhece ele desde quando a igreja tinha 300 pessoas, e aí percebe toda essa trajetória, e o Pablo falou, se amanhã ou depois, por qualquer motivo, ele se virar contra mim, não mudará nada o meu sentimento. Por quê? Porque aí o Pablo começa a explicar o princípio de honra. Modelagem tem a ver com o princípio de honra. O que é o princípio de honra? Eu honrar quem eu modelei, eu honrar quem me ajudou, eu honrar quem me trouxe até aqui. E eu percebo, porque eu fui esse cara durante um tempo, até ter a clareza de honrar todas as pessoas. Então eu falo que eu tenho clareza de que eu começo a honrar meu pai e minha mãe, que foram veículos que me trouxeram a vida nesse corpo aqui que eu estou. Mas eu consigo olhar cada ano, cada pessoa que foi fundamental para eu estar aqui hoje gravando esse vídeo falando com você. Só que a gente precisa também honrar, que é isso que mudou a minha cabeça, honrar inclusive as pessoas que eu tive desavença, inclusive as pessoas que me desagradaram, porque elas foram essenciais para moldar um novo posicionamento, uma nova maneira de reagir e agir diante das mesmas circunstâncias. Ou seja, quando eu começo a olhar para o passado e eu falo,
nossa, fulano, beltrano, eu honro a vida deles, eu agradeço a vida deles, eu oro pela vida deles. Eu não preciso mais conviver, eu não preciso nem dizer isso para eles, mas o princípio de honra, quero que você reflete, que ele é fundamental para a sua prosperidade. Muitas pessoas têm dificuldade de acessar a prosperidade porque têm dificuldade de honrar o caminho, têm dificuldade de honrar a história. E aí, gente, se a gente olhar, vocês conseguem entender que toda a honra e glória é dele, é de Deus? Toda a glória é para Deus, é de Deus. E aí, olha que doideira. Então, se eu olho nisso, Jesus veio, né? Ele mandou o seu filho, se encarnou como homem, deixou a glória e se encarnou como homem aqui na terra, 100% pleno, 100% pleno, para fazer tudo o que ele fez. E ele diz no final, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Espera aí, a gente vai fazer obras maiores, mas nem por isso perderemos a honra e a glória do Pai, do reino. Você consegue perceber? Quando a gente olha, né? Quando um discípulo se torna melhor que o mestre se orgulha, mas o discípulo continuará honrando o mestre ao resto da sua vida e continuará prestando, né, respeito ao seu mestre, porque é princípio de honra. Então eu quero refletir aqui com você que às vezes o que pode estar te afastando da sua prosperidade, da sua sabedoria, da sua riqueza, é você não ter ativado dentro de você o princípio de honra. Ah, mas aquele fulano foi necessário, ele entrou na sua vida. Ninguém entra na sua vida por um acaso. As pessoas entram e saem na sua vida por um propósito, porque elas têm algo para trocar, elas têm algo para aprender com você, mas elas também têm algo a te ensinar. E quando eu entendo que cada pessoa que passou na minha vida, principalmente aquelas pessoas que mais me desagradaram, são as pessoas que hoje eu consigo entender que me fizeram acelerar a minha frequência. Vocês vão entender isso mais no final, mas pensa sobre isso. E aí o que acontece? Quando você desonra alguém, você se desconecta da frequência. Acabou. Você desonrou algo, você se desconectou da frequência. Pensa sobre isso, tá bom? E aí o Pablo trouxe os 3 princípios de modelagem. A primeira é justamente o quê? Honra. O primeiro princípio da modelagem é honra. Você honra quem você modela, você honra quem te dá instrução, você honra quem te desenvolve, você honra quem te ajuda a subir o degrau, a mudar de fase da sua vida. Mantenha essa honra para o resto da sua vida, tá? Segundo, é o caminho. Então, é o caminhar, é o caminho, entrar nos mesmos comportamentos. No mundo espiritual é chamado de unção, tá bom? Assim colocou o Pablo. E o terceiro princípio, transbordar. E olha que legal. Quando você transborda mais do que aquela pessoa que você modelou, automaticamente você vai ultrapassar a pessoa em resultados, mas você não pode esquecer do primeiro princípio, que é honrar. Você não pode desonrar aquela pessoa jamais. Por mais que você execute, transborde mais e passe o resultado, você tem que entender que você só tem esse resultado, você só está onde você está, porque você modelou aquela pessoa primeiro. Então hoje nós só estamos acessando tudo que nós estamos acessando porque Jesus veio aqui 100% pleno e mostrou para nós, e aí que começa a doideira, né? Mostrou para nós que nós somos capazes de fazer coisas incríveis. Por quê? Porque todos os códigos, olha isso, todos os códigos já estão dentro de você. Todos os códigos já estão dentro de mim. Deus colocou todos os códigos dentro de Adão. Então Deus colocou toda a capacidade, todos os códigos sobre Adão. A gente precisa entender isso. E depois Deus mandou Jesus encarnado como homem para mostrar alguns dos códigos para nós, que a gente fica espantado até hoje o que ele acessou aqui na terra. Mas ele disse que nós faremos obras maiores do que ele. E aí que tá, se eu tenho todos os códigos dentro de mim, você tem todos os códigos dentro de você, presta atenção de uma coisa. A modelagem não é para eu ir modelar fora, para eu trazer para dentro, já tá tudo dentro de você. A modelagem é para você ativar o que já está dentro de você. A modelagem é como se fosse para que você identificasse dentro de você e destravasse, apertasse o interruptor, ligasse aquela chave, ligasse aquele código, virasse aquele código. E entenda, eu e você temos todos os códigos já dentro de nós. A questão é que nós não ativamos, a questão é que nós não acessamos ainda. E é isso que está acontecendo com a humanidade. O homem tem cada vez mais
acessado esses códigos, descoberto esses códigos, e aí a gente está vendo, né, um pouquinho do que o homem é capaz de fazer, mas nós não chegamos ainda nem perto do que de fato iremos fazer se compararmos com Jesus, que foi o grande mestre que passou por aqui, uma pessoa 100% plena, sem pecados, extremamente pura, né? E aí que tá. Então, o Pablo já começa provocando o seguinte, né? Faça uma lista de moldes, de gente que você precisa modelar. E aí, o que nós vamos entender? Que quando eu modelo alguém, então se eu modelar, por exemplo, o Pablo em relação à família, o Pablo não perde nada, porque o molde, o modelo, ele é replicável, o modelo é multiplicador. Então não precisa se preocupar em modelar ninguém, porque ao modelar, a pessoa não perde nada, mas você começa a pegar aquele molde e aí vai vir uma sacada. Você precisa o quê? Adequar aquilo para você. Então entende que todos os códigos estão dentro de você, a modelagem é para você ativar. Nós seres humanos não criamos nada, já foi tudo criado. Então, o Pablo até provocou, né? A PNL. A PNL está lá, quem criou, se for falar, então, quem falou de PNL foi Paulo, que está lá, transformai-vos pela vossa mente. Vocês conseguem entender isso? Está lá escrito na palavra. O que acontece é que nós estamos acessando os downloads e aí as pessoas vão dando ênfase, vão colocando a sua autoralidade nas coisas. Pensa sobre isso. Ou seja, não tem coisas novas, o que tem são ciclos. O que tem, ele deu o exemplo da moda, né? Que a família da Carol trabalha com isso, ele trabalhou. Falou, gente, na moda não tem nada novo. O que acontece é ênfase em determinadas coisas e em momentos diferentes. São cíclicos os momentos. Então agora a ênfase é sapato de salto agulha, sapato de salto mais assim, a roupa assado. São ciclos, são ênfase que nós vamos dando à medida que nós vamos avaliar. Eu olhei aqui que a Letícia está aqui fora, eu achei que ela estava chorando, mas não, ela está ali brincando. Eu fui gravar lá fora, gente, estava um barulho, eu estava quase terminando o vídeo, já estava com 27 minutos e aí não teve jeito, eu vim aqui para dentro de casa. Tá bom? Mas então o que acontece, né? O Pablo até provocou, ele falou, gente, possivelmente eu vou ser a pessoa que você vai mais modelar quando o assunto é profissionalmente. Por quê? E aí eu falei, faz sentido, porque eu já conheço o Pablo, né? Eu acompanho o Pablo desde 2018 mais ou menos, e é exatamente isso. Por quê? Porque ele é alguém que também está modelando o tempo inteiro. Ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado em aprender e ir para a próxima fase. Lembra sempre disso, às vezes você está numa fase boa e você quer permanecer. Não é sobre a fase boa, sobre a fase ruim. É sobre você aprender o que tiver que aprender para você mudar de fase, para você crescer, para você evoluir. Tá? Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte, você às vezes está passando pelo seu deserto. Eu sei que você está num momento difícil da vida, só que normalmente as pessoas querem sair rápido do deserto, elas querem sair rápido da sua fase ruim. Não é sobre sair rápido, não é sobre sair devagar, nem da fase boa, nem da fase ruim. É sobre aprender. Mas nesse caso, então, você está lá no seu deserto. E eu falo, as pessoas querem sair rápido do deserto. Não queira sair rápido do seu deserto, mas queira sair mais forte do seu deserto. Queira sair com mais aprendizado, com mais sabedoria do seu deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, qual é a adversidade que você está passando, qual é o sofrimento, qual a dificuldade, mas eu posso te dizer que é só uma preparação para você aprender algo para subir e mudar de fase da sua vida. Pense sobre isso, tá bom? E aí o Pablo diz, né? Ele é um grande chaveiro. Por quê? Porque ele já detém muitas chaves. E ele deseja que eu e você também sejamos chaveiros, ou que nós sejamos moldes para outras pessoas em algo que a gente faz. Hoje eu consigo reconhecer, eu quase me separei em 2016, mas de 2016 para cá, Deus literalmente restaurou meu casamento, fez obras incríveis na minha vida, na vida da minha esposa. E hoje eu sinto que algumas pessoas ao nosso redor já nos veem como um modelo de família, já nos veem como um modelo de casamento. Mas eu precisei chegar literalmente no fundo do poço para pegar o impulso da mola que Deus usou na minha vida para realmente restaurar a minha vida, restaurar o meu casamento e eu entender hoje, ter a clareza de que o meu casamento, a minha esposa, os meus filhos são a minha base aqui nessa terra, são a coisa mais importante que eu tenho. Por quê? Por eles eu sou capaz de dar minha vida, eu sou capaz de dar minha vida pela minha esposa, a vida pelos meus filhos, eu sou capaz de dar vida por causas que estão ligadas ao reino. Pense sobre isso. Isso é forte, tá? E aí que tá. Só que nessa questão da modelagem, aí que vem o coisa. Modelar não é copiar.
Modelar é você pegar e adequar para a sua realidade. O Pablo fez uma analogia de roupa, fica fácil de você entender. Então imagina que você vai pegar uma camisa GG de uma pessoa e vai modelar. Você usa GG? Não. Então se você pegar exatamente aquilo e vestir, não vai dar certo. Vai parecer que você está errado. Então, cuidado, por quê? Porque modelagem não é cópia, modelagem é eu pegar o código e adaptar, porque senão, você que vai modelar simplesmente copiando, você vai virar uma cópia ambulante de quem você está modelando. Aí o Pablo trouxe uma provocação, ele até falou, gente, depois fica aí para vocês buscarem. Peguem alguns pastores da Igreja Universal para ver eles pregando, para ver eles irem. Eles têm o traquejo do Edir Macedo. Ele até deu exemplo da mão, né? Ele tem uma deficiência, uma dificuldade na mão, e alguns pastores imitam até isso. Por quê? Porque a modelagem é tão cópia que eles não conseguem adaptar e adequar para a sua realidade. Espera só um pouco que a Letícia vai entrar. Entra, Lelê, corre lá. Entra que o papai tá gravando, Lelê. Enfim, perdoa, pessoal, mas vamos lá, vamos dar sequência, eu não posso parar, a Letícia precisava entrar, a Marla tá na massagem, tá no momento relax dela, mas enfim, a modelagem, isso é extremamente relevante, né? Como é que você modela? Cuidado, porque modelar não é cópia, eu preciso adequar exatamente a minha realidade, a minha situação, ao meu jeito, a minha identidade, a minha maneira única de ser, a minha autoralidade. Mas então modelagem não é cópia, modelagem é eu pego lá o modelo GG, aí eu pego o molde e como é que eu faço? Por exemplo, eu uso uma camisa M. Como é que eu diminuo o molde e eu faço uma camisa, mas no tamanho M que se adeque para mim? Então pensa sobre isso quando você for modelar as pessoas, quando você modelar. Modelagem não é cópia. Modelagem é você pegar os códigos, como a pessoa faz, como a pessoa pensa, como a pessoa age, como a pessoa reage, mas você adequa ao seu contexto, você adequa à sua identidade, à sua autoralidade, tá bom? E aí, então, tem uma atividade extra, mas eu vou deixar essa atividade extra para o vídeo de atividades. Vamos chegar lá, né? E aí o Pablo colocou a questão, por exemplo, do chorar, né? Chorar faz bem? Faz bem. O que não pode é as pessoas que vivem chorando. Mas, puxa, em que momentos? Pablo trouxe, e eu tenho isso também muito forte, momentos de intimidade com Deus são momentos extremamente interessantes, emocionantes, em que dificilmente eu não choro. É uma presença muito forte. E aí ele trouxe a analogia também, né, de um medalhista olímpico, ou às vezes quando você fracassa. O choro é importante. O que você não pode é viver no choro. Então modela isso para sua vida. Tá? E aí, isso aqui é forte, mas o Pablo entendeu. Ele até falou, gente, isso vai bugar a cabeça de muita gente. Eu tô até pensando aqui como que eu falo, porque eu busco trazer o mais próximo, né? E é interessante que talvez eu revele uma coisa aqui, alguns clientes meus sabem e tá tudo certo. O Pablo entendeu que não precisa mais ler livros, tá? Porque depois que ele leu mais de 1000 livros e ele era esse cara, ele entendeu, ele começou a modelar, porque ele fez uma conta lá, para você ler 1000 livros, sendo um livro por semana, você levaria quase 20 anos, 19 anos e pouquinho. E aí ele entendeu, ele começou a modelar, ele começou a entender que todos os livros são linhas de pensamento de algo que já existe. Então ele lia esse livro e fala, esse livro aqui, é a linha de pensamento do Nassim Taleb. Esse livro aqui é do Napoleão Hill. Esse livro aqui... E ele começou a identificar. E aí ele começou a entender que todos os livros, com sabedoria, usam a linha de pensamento que está em Provérbios. E aí a gente já deve ter ouvido aquela frase, né? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Por que eu estou dizendo isso? E aí ele fala, hoje ele vai lá e pega os insights, ele vai lá e pega simplesmente a pílula que ele precisa pegar, o código que ele precisa pegar. E aí eu vou dizer, isso eu aprendi, tá vendo, o princípio de honra, aprendi com Murilo Gun, tá? Eu ouvi a primeira vez do Murilo Gun, e isso mexeu comigo, porque eu era aquele cara que precisava pegar um livro e ler da capa a contracapa, lia tudo. E aí, às vezes, um livro, só a capa, só o subtítulo já é suficiente para virar uma chave. Às vezes só o sumário, às vezes o primeiro capítulo já é necessário.
Então eu não preciso mais, foi uma libertação eu entender que eu não preciso ler todos os livros do início ao fim. E eu vou além, hoje em dia é muito interessante, né? Eu cito aqui e eu vou citar. Eu recomendo aos meus clientes, falo muito desse livro no meu trabalho. Você que está me vendo aqui vai falar que eu sou doido. Eu cito muito o livro que chama Abundância. Só que eu falo com uma propriedade desse livro e eu vou confessar para vocês. Alguns clientes já sabem porque eu falo. Eu nunca li esse livro. Léo, mas como assim você fala desse livro, você recomenda esse livro, você faz os clientes lerem? Porque de tanto ouvir, de tanto pegar resumos e de tanto ver as pessoas falando desse livro, eu peguei os principais insights. Então tem alguns livros, agora vocês vão descobrir algo, que eu falo, e aí você fala, caramba, eu preciso ler esse livro que o Léo está falando. Por quê? Porque eu simplesmente consegui pegar, às vezes lendo o primeiro capítulo, e aí você entende, porque tem uma narrativa por detrás. Alguns livros não, alguns livros eu já li e reli mais de uma vez. Mas tem livros que a gente, às vezes, isso foi libertador para mim, e aí vem de encontro agora com o que o Pablo está falando. Mas isso eu me despertou com o Murilo Gun. E ele falava, às vezes é uma frase que você precisa de dentro de um livro, é um capítulo. Às vezes tá lá no sumário, e aí você já fala, uau, aí que tá, gente, é o TPC. Teoria, é uma página, não precisa acabar o livro, só vai confundir mais. Vai pra prática, depois constância. Opa, aí volta. Deixa eu pegar mais teoria. Aí eu leio o segundo capítulo. E eu já fiz isso com livros. Tem livros que às vezes eu volto, que eu sei que é importante, que eu falo, puxa, eu li o primeiro capítulo, agora tá na hora de eu ler o segundo capítulo. Olha que doideira. Ou às vezes, hoje a gente sabe que tem aí resumos de livros. Você ouve um resumão, e tem pessoas que têm que tomar cuidado com o resumo, é que nem aqui, eu estou buscando ser o mais fiel ao transbordo do SPR, aqui eu fiz esse parente do livro, só para ver se a pessoa realmente está sendo fiel ao livro ou se ela está colocando já a interpretação dela. Mas tem bons resumos de livros, que às vezes um audiobook de 15 minutos, de 20 minutos, você pega a essência que tem naquele livro que você gastaria horas lendo, tá bom? Pensa sobre isso. Então, estamos lá, todos os livros são linhas de pensamento. Ninguém sai do nada. Aí, Pablo comentou. Ele estava falando de uma pessoa, ele não citou nome, então a gente não sabe. Depois ele descobriu que essa pessoa é um pastor da Universal, mas esse cara, o Pablo falou que ele estava numa live com mais de 1 milhão de pessoas de pico, e ele falou, quem que é esse cara? E foi pesquisar na internet, não achava, até que descobriu, enfim. O Pablo se conectou através da política, mas essa pessoa, ela conseguiu modelar de tal maneira autoral que não ficava claro você entender quem que ela modelou. Mas, enfim, aí o Pablo conversou com um, conversou com outro, aí inclusive conversou com ela, e aí que é, né, eu posso trazer aqui agora palavras minhas, né, a perfeição da modelagem, quando eu modelo uma pessoa, mas eu coloco a minha autoralidade, quando eu coloco a minha identidade, quando eu uso os meus talentos e eu faço um resultado com aquilo que eu modelei, mas segundo a minha identidade. E ainda assim, a pessoa precisa manter o princípio da honra. Lembra sempre disso, tá bom? E o princípio da honra é honrar às vezes no coração, tá bom? Ou às vezes você citar. Às vezes não, citar. Quem me libertou de não ler livro completo foi Murilo Gun, tá? Enfim, quem conhece Murilo Gun, coloca aqui. Ele tinha um curso de criatividade surreal. Esse cara é um dos caras também para mim que eu modelo, que é disruptivo em algumas áreas, em outras não, percebe? Hoje eu consigo entender a parte positiva que eu modelo, a parte que eu não quero modelar, por exemplo, das pessoas, mas essa questão me ajudou muito, tá bom? E aí que vem o ponto, que eu já tinha esse entendimento, né? Até engraçado que eu já tive algumas conversas no individuais com alguns clientes e gera um certo desagrado, né? Por quê? A gente precisa aprender a modelar quem a gente não concorda, ou você será limitado. Então, sabe aquela pessoa que você não concorda? Modela ela. Você precisa modelar as pessoas que te incomodam, as pessoas que você não concorda. E aí ele trouxe um exemplo polêmico, né? Que eu já usei também. Foi muito engraçado a primeira vez que eu usei, que a pessoa falou, mas não tem como! Mas tem. Você precisa aprender a modelar o Lula. Como? Aí, de novo, você vai... Mas como modelar o Lula? Sim. Aí ele colocou, né? O Lula tem muita coisa ruim, não estamos aqui para julgar, ladrão, parará. Enfim, tem que tomar cuidado para não dar strike aqui no YouTube. Mas enfim, tá lá. Só que, gente,
O Lula é alguém que conseguiu tudo que ele queria. Ele se elegeu presidente, aí ele se reelegeu presidente, aí ele fez o que fez e se voltou de novo. Então o que acontece? O Pablo falou, modela o jeito político. O Pablo falou dentro da política, né? Se você sentar na frente dele, ele tem essa capacidade, você vai gostar dele. Por quê? E aí o Pablo ouviu lá dentro, né? Pessoas que gostam ou gostavam do Bolsonaro, sabe da idoneidade dele, da honestidade dele, só que o Bolsonaro não deu atenção e isso incomodou as pessoas. O Bolsonaro não foi político, ele não conseguiu, enfim, que isso, felizmente ou infelizmente, você concorde ou não, o Lula tem com maestria. Então, o que eu posso modelar? Posso sim modelar, mas aplicar na minha vida segundo o propósito de Deus. Percebe? Ele tem muitas coisas ruins, mas ele tem algo a ser modelado. Aí o Pablo até provoca, espera só um pouco que está chegando outra pessoa. Está chegando, a minha esposa. Gente, esse vídeo vai ser assim. Outra coisa para modelar é modelar o diabo. Mas como modelar o diabo? Diabo é alguém que já sabe do seu fim, ele é derrotado, só que ele já sabe que perdeu, só que ele não desiste. Todos os dias ele acorda querendo vencer, ele acorda querendo te convencer. Olha que doideira se isso não é pra gente modelar essa força de vontade. Ele já sabe o destino dele, ele sabe o que vai acontecer, ele já é um perdedor, ele já é um derrotado, mas ele acorda todos os dias querendo vencer e querendo te convencer. Pensa sobre isso, achei isso forte também. E aí o Pablo provocou, né? Quem ele mais modelou da Bíblia? Óbvio, e aí eu uso isso também, né? Jesus é quem a gente deve mais modelar. Eu uso isso no meu dia a dia. Nessa situação, se fosse Jesus, como é que ele agiria? Essa pergunta é forte, essa pergunta é pesada, né? Mas quem que o Pablo modelou? O Pablo modelou nessa ordem, né? Jesus, modelou Paulo, modelou José do Egito, modelou Daniel, modelou Moisés. E aí ele foi pegando esses códigos, né? E aí o que ele falou? Eu não vou me recordar com clareza, é isso que mexeu comigo, mas mesmo Jesus deixou claro para nós em relação de que ele deu os códigos e falou, farão obras maiores do que eu. Vai e faça. Então nesse ponto pega o código e vaza, tá? Só que o problema do cérebro, o que é? Se você tiver um mestre, tá? Você sempre será pior do que ele, exceto Jesus. Então Jesus sempre será o nosso mestre, o nosso guia, a nossa inspiração. É por ele que vivemos, é por ele que estamos aqui, é por ele que transbordamos, é por ele que estamos mudando de fase. Lembra, essa vida é só uma etapa para a gente, é um ensaio para o que a gente vai viver na eternidade. E o que a gente vai viver na eternidade está intimamente ligado com o que você semeia aqui. É isso que mexeu comigo, eu não vou antecipar, no final nós vamos falar. Mas então, pegou o código com alguém, vaza. Porque se você tiver alguém como mestre, você sempre será pior do que ele. Por isso que a importância de nós modelarmos pessoas diferentes em áreas diferentes. Qual é a área que você precisa modelar? O casamento, as finanças, a saúde, a espiritualidade. Busque pessoas para modelar. Pegou o código, vai para a próxima, avança. A gente precisa ter isso constantemente, tá bom? E por que você vai modelar? Porque modelagem acelera o resultado. Você já pega o código, você acelera o resultado. E aí o que acontece? Ele trouxe de novo uma reflexão, que a fé aponta para a materialização. Então só a fé não quer dizer nada, a fé aponta para a materialização. A fé que não aponta para o resultado é devaneio. Então, peraí, a fé precisa apontar para resultado, eu preciso apontar para intimidade, para ter momentos com Deus. Provas, peça para Deus que Ele vai te dar. E aí isso vale para tudo, né? A fé, a modelagem tem que apontar para o resultado, senão não vai funcionar. E aí que tá, modelar, né, ou molde, é você respirar a frequência do jeito que a pessoa destravou. Então lembra, a modelagem, a pessoa vai me inspirar porque já está dentro de mim, só para eu ativar dentro de mim. Pensa que tem um interruptor, o desafio é eu achar o interruptor
dentro da minha cabeça, dentro do meu coração e apertar esse interruptor para eu ativar também aquilo que eu estou moldando, por exemplo, numa pessoa. O que você precisa ativar? Você precisa ativar que você não precisa mais da necessidade de aprovação, mudar, né? Tirar, desativar a necessidade de aprovação. Você precisa ativar que você é capaz de falar, que você tem o dom da fala. Isso é um processo que vai acontecer. E aí que tá. Uma pessoa só é insuficiente para você crescer. É o que eu acabei de falar, modelar uma pessoa em cada área da sua vida. Se você buscar modelar uma única pessoa para todas as áreas, você sempre vai ser pior do que ela e você não vai acelerar o resultado exatamente como você poderia. E aí ele colocou, por que Salomão foi sábio? Porque Salomão modelou a natureza. Quando ele modela lá as formigas e fala, ó te preguiçoso, vá ter-te com as formigas. Ele começa a modelar os códigos da natureza. E aí nós vamos começar a perceber, isso achei interessante, que todos os moldes são naturais. Todos os moldes são naturais. Por que são naturais? Porque já estão dentro de nós. E tudo que é natural foi criado pelo Pai. Tudo que é natural foi criado por Deus. Então basta para nós acessarmos, nós nos inspirarmos e destravarmos aqui dentro. Acredite, dentro de você habita o Espírito Santo, dentro de mim habita o Espírito Santo, já habita tudo dentro de mim, tudo dentro de você. Deus já colocou todos os códigos dentro de você, dentro de mim. O que nós precisamos e a humanidade está fazendo é ir acessando esses códigos, uns ajudando, inspirando, modelando aos outros. Pensem nisso, tá bom? Por quê? E aí, olha a frase que interessante, né? A maneira como eu escrevi. O código não tem nada de impressionante, mas o impressionante é você adaptar o código à sua realidade. Então, quando você pega o código com alguém, o código em si não tem valor nenhum. O valor tem você pegar o código e adaptar à sua realidade. Então, não adianta nada eu simplesmente ligar o interruptor. Eu preciso ligar o interruptor e usar aquele código, usar aquela habilidade, usar o que eu vou destravar dentro do meu contexto, dentro da fase que eu estou, até eu ir para a próxima fase, próxima fase, próxima fase. É como se fosse gradativo. Eu ativo dentro de mim, pronto, já ativei. Então, peguei o código, modelei, destravei. Só que agora eu vou aumentando a intensidade. Eu vou melhorando, por exemplo, a minha oratória, vídeo após vídeo, palestra após palestra, ano após ano. Eu vou melhorando o meu casamento dia após dia, momento a cada momento que eu vivo com a Marla. É uma construção eterna. Eu vou melhorando o grau que isso vai acontecendo. Pensa nisso, tá? Então o código em si não tem nada de impressionante. O impressionante é você adaptar o código ao seu momento, à sua identidade, à sua fase de vida atual. Então tem códigos que eu já destravei no meu casamento, mas que estão numa intensidade 3 ainda. E à medida que eu vou aumentando essa unidade com a Marla, que a gente vai vivendo, a gente vai... esse mesmo código destravado, a gente põe a intensidade 4 e a gente avança de fase até os últimos dias da nossa vida. Pensa sobre isso, tá bom? Por quê? Porque você precisa substituir moldes. Então, modelei, já usei, legal, peguei o código, apliquei, próximo molde. Porque senão você vai estar destruindo sua vida. Você está só com molde, você só está naquele padrão. E aí, que é um negócio que a gente caminha já para o fechamento, que realmente mexeu comigo. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. E aí que tá. Se você tem medo de morrer hoje, isso é porque você não vive em Cristo. E isso mexeu comigo. Apesar que eu já, e algumas pessoas que participam já de alguns treinamentos, eu falo que eu, há um tempo, já deve fazer uns 4 anos, que eu realmente fiquei em paz com essa questão da morte. E eu vou dividir algo com vocês aqui que eu raramente, acho que eu nunca dividi isso publicamente. Mas sabe qual que é o maior medo do Leonardo Facchini aqui? É eu chegar lá, depois que eu passar daqui, chegar lá, vou me encontrar com Deus na eternidade, ele chegar para mim e falar assim, ó, Léo, vem cá, vem cá, vem cá, senta aqui à minha direita. Ele chegar para mim e falar assim, ô Léo, seguinte, cara, eu só quero te fazer uma pergunta. Meu filho amado, por que você não foi o Leonardo Facchini que eu mandei na terra para você ser? Te dei todas as oportunidades, te coloquei nas mesas que você queria sentar, te dei o dom da fala, você apareceu na TV, você gravou série, eu te coloquei os clientes que você desejou. Eu só queria que você fosse o Leonardo Facchini que eu mandei na terra.
Esse é o meu maior medo, é de eu não estar exercendo exatamente os meus talentos através do meu propósito ativado pela minha identidade. Porque se ele me perguntar assim, Léo, por que você não foi o Pablo Marçal? Eu sei responder. Por que você não foi a Marla? Eu sei responder. Por que você não foi a qualquer outro nome que ele me perguntar, eu vou saber responder. Agora, se ele me perguntar por que eu não fui o Leonardo Gazini Facchini, que ele mandou aqui na Terra, esse é o maior medo que hoje eu tenho. E que eu estou em busca de cada vez mais ativar, porque é aí que vem o fechamento que eu achei incrível, tá? Que aí me ajudou a clarear, porque isso a gente vai avançando, né? O medo de morrer faz você não viver em Cristo. E aí quando entende, então, que aqui na Terra, viver em Cristo, o que é viver em Cristo? É viver como Cristo. E o que Cristo fez? Simplesmente transbordou amor, simplesmente ativou as pessoas. Então eu falo isso para todo mundo, né? As pessoas ficam, propósito. O propósito nosso é um só, servir ao reino. O meu propósito e o seu é... Não, mas o seu propósito é servir ao reino. Só que a diferença como eu e você servimos tem a ver com os nossos talentos. Aí sim, o que você pode ainda não ter clareza dos seus talentos. Né? Eu ainda estou perdido, eu não sei o que eu faço da vida, eu não estou satisfeito no meu trabalho, Você ainda não tem clareza dos seus talentos, mas o seu propósito é servir ao reino, o seu propósito é ativar pessoas, o seu propósito é transbordar amor, o seu propósito é falar dos milagres que Deus tem feito na sua vida. Agora, os talentos ainda podem estar obscuros na sua vida, mas é um processo. Eu te recomendo ler a palavra dos talentos e meditar sobre isso. Aquele que recebeu um talento, o que aconteceu, o que recebeu 2 talentos, o que recebeu 5 talentos. Você pode estar confuso com os talentos. Então, viver em Cristo é eu usar os meus talentos como Cristo aqui na terra usou os dele. Só que nós somos pecadores, nós estamos distantes, mas ter ele como inspiração, entender que tudo que fazemos é para a glória dele, é por ele, pode mudar o seu jogo. E aí entender que viver em Cristo é exatamente essa trajetória. Só que ao morrer é lucro. Então o que eu planto aqui eu só vou colher na eternidade. Cara, isso mexeu comigo. O que a gente planta aqui verdadeiramente para o reino, a gente vai colher na eternidade. Você só vai colher depois de morrer. Uau, isso mexeu demais comigo. O que eu planto aqui, viver em Cristo é plantar o reino aqui. Mas a verdadeira e boa colheita vai acontecer na eternidade ao lado do Pai. Pensa sobre isso. Então, gente, de uma maneira muito simples. Por quê? E aí que eu fecho com essa frase, né? Viver sem Cristo é prejuízo eterno. Então, viver sem Cristo é prejuízo eterno. Viver em Cristo é lucro eterno, na eternidade. Só que viver em Cristo, eu vou colher o lucro assim que eu morrer. Isso é forte demais. E aí, mexeu muito comigo e linkou com isso que eu já dizia, que o meu medo era não de morrer, mas de não ter vivido, agora eu posso chamar a palavra, ter vivido em Cristo, de ter ativado os meus talentos, porque o meu propósito eu já sei, o seu propósito eu espero que você tenha clareza. O que você pode estar confuso ainda são dos seus talentos, e aí sim é um percurso que à medida que a gente vai caminhando, Deus vai colocando o chão, à medida que a gente vai usando os nossos talentos, serão colocados e acrescidos novos talentos. Não serão colocados nem acrescidos, eles serão ativados porque já está dentro de mim, já está dentro de você. Esse vídeo já está ficando longo, mas eu imaginei que esse vídeo ficaria longo mesmo. Deixe um comentário se fez sentido para você e comente aqui embaixo as pessoas que você vai modelar. Fechado? Quais são as pessoas que você vai modelar? Compartilhe aqui embaixo, eu quero ver as pessoas que você vai modelar para a gente trocar uma experiência. Fechado? Quero agradecer imensamente você estar comigo aqui, né, até agora nesse vídeo. Deixa um comentário, tô junto com você. Faça esse transbordo, é importante. No mais, eu te vejo no vídeo de tarefas ou num próximo vídeo desse canal. Um beijo, um forte abraço e valeu!